Olá a todos, nosso grupo é formado pelos discentes Bruno Carlos, João Henrique e Jonas Aicanan. Nós vamos falar sobre como funcionam os controladores eletrônicos. Princípio de funcionamento. O mínimo esperado dos controladores eletrônicos de pulverização é que eles sejam capazes de ajustar automaticamente a vazão dos bicos, pela variação de velocidade do pulverizador, mantendo constante o volume de aplicação por unidade de área. Esses controladores recebem informações dos fluxômetros ou pressão de circuito pelo transdutor de pressão, popularmente conhecido como pressostato, calculando a vazão instantânea total na barra, litros por minuto. Os controladores também recebem informações de radares ou sensores de pulso instalados nos rodados do pulverizador, determinando a velocidade instantânea da máquina nesse instante. Sensores principais: cuidados necessários e calibração. Esses são os principais utilizados para fornecer informações. Então aqui a gente tem como definição de sensores básicos. Eles enviam para o controlador dados de vazão e velocidade instantânea do pulverizador. Nesse quesito aí é importante saber que para obter os dados corretos de vazão hidráulica ou de velocidade, é importante que eles estejam calibrados. Então, independente de tudo, eles devem estar calibrados. Tá, a gente tem os fluxômetros. Dentro dos fluxômetros tem os sensores de tipo turbina e fluxômetros eletromagnéticos. O mais utilizado é o fluxômetro tipo turbina. Esse turbina ele calcula a vazão pela contagem de revoluções de uma hélice dentro do corpo. Então, ele gira de acordo com o fluxo de cauda, né? Fluxo por segundo. Esse aí é transformado em vazão instantânea da cauda. Aí temos os fluxômetros eletromagnéticos. Eles são parecidos com os de turbina, porém eles emitem os pulsos ao controlador em função da variação da vazão instantânea da tubulação. Aí a gente pode falar aqui também que alguns fluxômetros mal calibrados ou defeituosos, eles podem induzir a aplicação de volume de cauda incorretos. Além disso, os fluxômetros tipo turbina apresentam menor oscilação de pulsos emitidos em relação aos eletromagnéticos. Então, isso é a vantagem. Por isso, se for trocar o sensor, no caso aí, por outro diferente, a pessoa tem que fazer a reconfiguração do controlador, né? Aí temos um outro aí que é o tradutor de pressão. Ele é utilizado para inferir sobre a vazão instantânea. O problema dele é que se colocar ele sobre uma pressão maior do que ele aguente, ele vai ser danificado. Aí vai haver erro no controlador eletrônico. E a calibração de sensores de fluxo? Se dá por dois procedimentos, né? Se faz pelo volume real aplicado, o volume real mensurado, e a razão desses dois, que vão dar uma constante. Aí temos um outro, que é pelo o novo volume aplicado. Esse se configura o seguinte: abre o sistema de pulverização, depois coleta um volume por um tempo, um volume preliminar chamado, né? Pega um volume já estabelecido, que vai de acordo com o tempo de coleta, e insere esse no controlador, para você corrigir o volume preliminar. E esse valor corrigido vai ser a constante. Aí temos os outros aqui: sensor de pressão, sensor de velocidade e sensores de pulso, né? Mas antes disso, pode ser acoplado, falar um pouquinho aqui, mas antes disso falar um pouquinho, porque eles podem ser acoplados, o sensor de vazão e velocidade, né? Ele pode ser acoplado. Mas aí, quando ele for acoplado, o sensor de pressão, ele vai ficar secundário, que ele vai ficar só gerando informações complementares, né? Aí, os benefícios que vai ser desse tipo de junção aí vai ser que ele avisa o controlador eletrônico se alguma ponta está entupida, se tiver vazamento também. Essa junção, onde o fluxômetro irá detectar a diminuição do volume
e o controlador eletrônico vai mandar uma informação para o regulador de pressão para ele aumentar a vazão, onde vai aumentar a pressão, ele vai variar e vai acionar um alarme de erro. Isso é um dos benefícios dessa junção, né? Aí agora sim, os outros sensores, né? Sensor de pressão, sensor de velocidade, sensor de pulso. Sensores de velocidade, eles vão mensurar a velocidade instantânea do conjunto mecanizado, onde vão fazer a contabilização da área tratada. Este vai considerar a largura largura de pulverização, onde esse aí vai ser utilizado para usar como capacidade de campo operacional. Desses sensores aí, os sensores mais utilizados são de pulso instalado pelo rodado, então esse aí é o mais utilizado. Aí a calibração deles. Vai levar em conta a meta principal, é o pulso por metro percorrido. Então na calibração vai ter uma entrada direta do número de pulso por metros no controlador, né? E nessa calibração vai ter que ser levado em consideração a contagem dos magnetos e o perímetro do rodado. E essa calibração deve ser nas condições onde vai ocorrer a aplicação. Por exemplo, as condições do solo, o tanque vai ter, para fazer a calibração, vai estar em meia carga, e também levar em consideração os rodados que patinam também. Olá, meu nome é Jonas, vou falar um pouco sobre a programação avançada nos controles eletrônicos. Bom, basicamente, quando fala de programação, reflete a parte de configuração dos controles eletrônicos dos pulverizadores. Basicamente geralmente quase todos os controladores eles possuem dois tipos de configurações. A primeira é uma configuração básica e a segunda é a configuração avançada. O que difere as duas? A configuração básica ela utiliza as informações ou dados que inseridos para ser utilizado no dia a dia, como regulagens para aplicação e entre outras. Já a configuração avançada é aquela que você vai inserir os dados ou valores de uma configuração que você não utiliza no dia a dia. Um exemplo para explicar um pouco sobre esses controles eletrônicos são a regulagem da velocidade da abertura e do fechamento da válvula que regula a pressão durante a aplicação. Que é bastante importante essa regulagem presente nos controladores eletrônicos para adequar o tempo de resposta do pulverizador de acordo com as condições do trabalho, do campo. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados durante a aplicação do equipamento. Um fator que prejudica na aplicação quando o operador está fazendo a sua aplicação, porém ele aperta alguns botões eletrônicos que pode desconfigurar o sistema, o controlador. E outra parte é quando você configura e você erra a configuração desse controle eletrônico. Quando ocorrer isso, você pode fazer um reset para voltar à configuração inicial do controle eletrônico. Olá a todos. O tempo de resposta é o tempo necessário para que ocorra a variação da taxa de aplicação, a partir do momento que se aciona o comando até a completa mudança das pontas, ou seja, até que o controlador estabilize uma nova taxa de aplicação de cauda. O tempo de resposta depende da velocidade de acionamento da válvula reguladora de pressão e da sensibilidade dos sensores instalados no sistema. Ou seja,
O objetivo de que o tempo de resposta seja o menor possível é que a máquina se ajuste o mais rápido possível e que não haja falhas na aplicação e nem perdas de cauda, e que sempre seja aplicada a cauda no alvo. Obrigado a todos pela atenção.